Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Direito e Negócios, o canal que conecta o mundo jurídico aos negócios. Eu estou aqui hoje com o Alan Mello, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Paragominas, no Pará, mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e vamos falar um pouco sobre desenvolvimento na região, vamos falar sobre financiamento, sobre projetos e toda a experiência que ela tem na região norte do país. É uma satisfação te receber aqui hoje, Alan. Ok, Thiago. Eu agradeço o convite, tá? Estou muito satisfeito em fazer parte desse podcast e espero contribuir de forma construtiva para a formação de opinião e entender mais sobre a nossa região e um pouco das nossas atividades aqui como desenvolvimentistas da localidade. Eu que agradeço a tua participação. Hoje nós estamos gravando aqui do Pará. Nós geralmente gravamos na região sul, hoje estamos aqui em loco, que é muito importante essa visita que nós estamos fazendo aqui para levar mais informações para vocês. Então, é um episódio itinerante hoje. Alan, para começar, para a gente conversar aqui, falar um pouco da tua formação. Você é de Paragominas, não é de Paragominas? Você se formou na Universidade Federal do Pará, de mestrado em Espírito Santo. Conta para nós um pouco dessa tua carreira e essa tua caminhada aí profissional e universitária. Thiago, minha formação, né, eu sou economista, formado pela UFPA, não sou natural de Belém, nem de Paragominas, eu nasci em Castanhal, e como destino na época, né, de muitos estudantes era de ir para Belém e fazer a sua formação universitária. Na qual eu desenvolvi lá, trabalhei e estudei em Belém, tá? Trabalhei no planejamento e desenvolvimento da universidade, então eu tive 4 anos a grande oportunidade, uma escola, né, da gestão pública, né? Foram esses 4 anos que eu tanto estudava quanto trabalhava na reitoria da universidade. Então foi um período muito bom. E após a conclusão do curso, na verdade, antes de concluir o curso, né, eu fiz a prova para o mestrado de Economia no Espírito Santo, na qual tive aprovação, e antes de terminar a graduação fui convocado. E tive que arrumar as malas, defender a monografia aí com uma rapidez e ser liberado da graduação para iniciar no mestrado. Bacana. E o curso de Economia, né, ele é um curso de muita maturidade. E eu confesso para você, no início foi um pouco difícil, né? No início da carreira, porque, imagina, eu com 22 anos, né, quase 23 anos, já tinha concluído o mestrado, um economista concluído o mestrado e precisar trabalhar, né? Então, e até você adquirir essa confiança do mercado, ela demora um pouco, né? Mas foi uma experiência muito boa. A faculdade de Vitória forneceu um leque muito grande aí de oportunidades. Aonde eu fiquei, né? Tive um apoio muito grande de pessoas que contribuíram significativamente para a minha permanência em Vitória, na qual até hoje sou muito agradecido pela receptividade que eu tive na cidade. O que era a tua dissertação do mestrado? Por curiosidade. A minha dissertação ela foi em estudos de volatilidade, né? Eu, através de modelos de estatísticos de previsão, né, eu fiz uma modelagem, tá, para entender ou explicar melhor um movimento que acontecia na época em termos de investimento. O que era? O clube de investimento. Não sei se você já chegou a ouvir falar, tá? Os clubes de investimento hoje praticamente eles quase não existem mais, né? Ele é uma mistura, é um portfólio com uma entrada de capitais menor, tá? Por exemplo, eu tenho o pessoal da bola, do clube da bola. Vou montar um clube de investimento, forma um CNPJ, todo mundo coloca seu dinheiro ali na carteira,
vai a uma corretora, fideliza, fecha o contrato e eles vão agir em conjunto dentro de seus percentuais. E na época eu fiz um estudo sobre o clube de investimento aí Vale, né? Que era Uhum. dos funcionários e pensionistas da Vale, como em Vitória, né, tem a Vale muito forte. Então eu analisei e os rendimentos desse comportamento eram muito próximos do índice do Ibovespa. Então era o que mais se acompanhava, mais do que fundo, qualquer outra ação. Então ele tinha uma dinâmica muito boa. O resultado foi positivo, né? O Então, no resultado foi caso, positivo, foi muito bom. E nessa época eu tive uma aproximação muito grande com a engenharia, né, e com a estatística, porque eu tive que aprender, e o pessoal da informática, eu tive que aprender a programar, né, aprender a linguagem de programação, porque para aqueles modelos estatísticos, os softwares eles eram muito caros e a universidade não poderia comprar. Então eu tive que aprender a programar para desenvolver meu projeto de pesquisa e aí eu consegui fazer as análises e chegar a um objetivo. interessante, hein? Dificuldade que era fazer uma dissertação naquela época, né? É Hoje, isso mesmo. em todos os sentidos, né? A pesquisa mudou muito, né? Evoluiu muito hoje, né? A tecnologia em si trouxe até essas facilidades para pesquisa, né? Buscar dados hoje ficou mais fácil também. Muito mais fácil. E isso, essa conjuntura na época, me aproximou muito da informática. Então, hoje, informática é inovação, né? Então, que eu falo, né? Ninguém nasce com um espírito... Alguns nascem, né, com um empreendedor, inovador, né? Mas, de certa forma, eu poderia ter esse elemento, né, em termos da minha formação, do meu DNA, mas ele se acelerou realmente com essa parte do desenvolvimento da dissertação. E o que é interessante até para eu escolher, quando eu escolhi a minha formação, né? Estava saindo do ensino médio, né? E aí minha dúvida era se eu fazia alguma coisa, na época não existia nem sistema de informação, era processamento de dados, né? Processamento de Processamento de dados. dados, engenharia da computação ou economia, né? E naquela época tava embrionário, sabia que era promissor, informática, né? Mas não era tão consolidado quanto hoje, né? A carreira, a informática sim, mas a carreira daqui Era uma promessa, né? era uma Era uma promessa. promessa de carreira. Eu sou técnico em processamento de dados por conta da promessa. Olha só. Você vê? E migrou pro direito, Migrei né? para o direito, mas você acredita que até hoje a gente usa, né? É. A carreira acaba ajudando muito isso, né? Mas e aí, Alan, você foi e aí você terminou tua dissertação, você defendeu tua dissertação, e depois você logo voltou para o Pará, como que foi? É. E eu logo voltei para o Pará, só para finalizar da escolha da carreira, como que eu escolhi ser economista? Que eu acho que isso é importante. Eu fui pela raridade, né? Hum, Então, o economista hoje, né? Ontem foi o dia do economista, né? E hoje o economista ele está em extinção. Então, poxa, tem muito engenheiro, tem muito advogado, tá? Eu fui. A parte de informática não tem uma carreira definida. Eu vou escolher economia, porque tem poucos no mercado. E quando você tem uma pequena quantidade, né, e você desenvolve um bom trabalho, a tendência é você se dar bem. Então, antes de entrar no curso de economia, eu já estava pensando como economista, né? interessante, interessante. E, Importante isso, né? Muita gente se forma e depois vai pensar, o que eu vou fazer com essa minha isso, formação? isso. Acontece muito isso. E, e pegando o gancho da finalização da minha dissertação, eu voltei para o estado do Pará. Inclusive, a família que me abrigou, né, que me recebeu, não vou dizer abrigou, que me recebeu, que me deu a oportunidade de, de residência, eu não tinha contato com eles, não os conhecia antes de ir para Vitória, nossas famílias não se conheciam. E o que foi interessante?
que ela era uma pessoa já aposentada da Caixa Econômica, gerente da Caixa Econômica, com atuação no Pará, isso que alguns amigos em comuns, que houve a indicação para a casa deles. E ela já tinha trabalhado em Paragominas, Entendi. né? E Isso que ano, mais ou menos? 2007. 2007. 2007. Ela trabalhou na década de 90, né? Década de 90, o final de 80, início de 90 em Paragominas. E as conversas nos jantares, no café, final de semana, sempre era envolvendo Paragominas, porque foi onde eles realmente moraram mais do que até em Castanhal. E eles falaram os sobrenomes tradicionais da cidade, perguntam, tu não conhece? Eu falei, não, não conheço, não, né? Não tinha noção, nenhuma pretensão de morar em Paragominas. E então, o filho deles até é advogado, tá? Um grande amigo meu. E também no avião, na minha última estadia lá no avião que eu vim, ele veio comigo para tentar a atuação de advogado no estado do Pará. Olha só, eu fui e quando eu retornei ele veio e hoje é um grande advogado em Castanhal também, Olha né? só. Então, mas enfim, nesse retorno para o Pará, eu era uma pessoa, um jovem de 22, 23 anos, economista com mestrado, tinha, tinha duas certezas. Não queria fazer concurso público e não queria mais trabalhar em banco, que eu também tive uma passagem aí de uns meses pelo banco, né? Antes do mestrado? Antes do Antes do mestrado. mestrado. Então, resta fazer consultoria. Comecei com alguns trabalhos pontuais e houve uma indicação para eu auxiliar uma empresa que estava fazendo certificação ISO em Paragominas. Né? Uma empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria precisava de um economista para resolver um problema com uma empresa daqui sobre um contrato, precisava rever alguns valores junto à contratante. E eu fiz o trabalho e vi a oportunidade de trabalhar com financiamentos aqui, né? Com elaboração de projeto de financiamento. E naquela época já tinha muita demanda? Olha, a demanda, o... tinha muita demanda, muita no agronegócio, tá? E tinha um nicho não explorado aqui, tá? Que era o financiamento de indústria, comércio e serviço, tá? Tinha escritórios que faziam projetos rurais, de pecuária, né? Todo o custeio, investimento pecuário, mas existia essa carência. No entanto, quando eu comecei a vir para cá, né, a atuar com essa consultoria, eu prestei também uma consultoria ao Grupo Concrem, tá? Na qual houve o convite, tá, do diretor do Concrem, lá em Dom Eliseu, para eu fazer um trabalho junto ao departamento financeiro, assumir a responsabilidade do departamento financeiro e na qual me retirou um tempo de Paragominas. Então, a minha primeira vez que eu cheguei aqui foi em 2009, desculpa, 2009, né? 2008, 2009. E eu tive esse convite. E eu gostava da consultoria, né? E eu queria desenvolver esse trabalho. Foi um acordo que eu fiz, ó, vou trabalhar com vocês 2 anos e eu preciso de um dia na semana, uma tarde, preferencialmente a sexta-feira, para me deslocar para Paragominas para fazer os trabalhos de consultoria, elaboração de projeto de financiamento junto ao Banco da Amazônia, né? Então, aí nós ficamos assim no acordo e eu tinha essa liberdade. Eu trabalhava durante a semana, né, em Dom Eliseu, que fica a 140 quilômetros daqui, né, divisa do estado do Pará com o Maranhão, e trabalhava sexta e sábado aqui com elaboração de projeto de financiamento. Entendi. Bacana. E foi, com certeza, talvez essa tua opção que fez com que você pudesse depois seguir na tua carreira como consultor. Foi isso mesmo. Então, recém-formado, né, precisava, né, primeiro ser conhecido.
Aí a coincidência, né, o destino me trouxe para a cidade que era a pauta de todos os nossos jantares, né? Não imaginava vir, isso foi, né, vim para Paragominas. E essa liberdade que eu tinha de vir para cá, fui fazendo meu nome, sendo conhecido, fazer um projeto, outro Qual que era o banco. maior projeto que você fez, assim, que você lembra? O primeiro projeto grande que eu fiz que ficou marcado para você, assim. O primeiro projeto, que cada projeto ele tem sua especificidade, né? Tem seu cuidado, uma questão que eu faço, né? Eu tento me colocar no lugar do empresário, né? Faço um trabalho de imersão, não só pego os documentos, né? E elaboro o projeto. Então, eu gosto de viver a empresa, me sentir como um colaborador, me sentir como um diretor. Realmente eu gosto de ter essa experiência. Entender a realidade mesmo, né? Eu nunca elaborei um projeto em que eu não tivesse uma experiência de passar 3, 4, 5 dias na empresa, né? Ou até mais. Tem empresas que eu passei, né? Um tempo maior, realmente. Mas tem uma empresa em especial que eu trabalhei, foi um contrato diferenciado. Ela me contratou para dar consultoria na organização do projeto, na idealização, né? Então trabalhei por volta de 1 ano e meio, tá? Montando Orquestrando tudo com eles ali, desde o isso, início, isso, analisando, validando. né? Interessante. Escolha de fornecedores, Alain, esse fornecedor tem isso, isso. E o que era a atividade deles? É produção de ração animal, Ação animal. que é a empresa Integral Mix, né? Então ela, e após esse 1 ano e meio, nós iniciamos o trabalho de elaboração do projeto efetivamente, né? Então, esse trabalho da Integral Mix a Integral Mix ela é muito forte no Nordeste, né? E está em Isso, São Paulo também, né? tá em São Paulo, isso mesmo. E esse projeto foi para trazer ela para Paragominas. Paragominas, é. Ah, sim. Eles já estavam em Paragominas, né? Tiveram uma passagem anteriormente com um projeto de startar uma indústria de fertilizante, né? De adubo orgânico e fertilizante. Mas, enfim, por questões de mercado, eles acabaram por não dar continuidade à atividade, né? E eles são muito fortes no Nordeste com o grupo SL, né? Que eles têm a Granja Regina, a marca aqui, que tem muito no Nordeste, tem a Granja Regina, né? E a Integral Mix é a fornecedora de parte da nutrição animal para as próprias granjas deles e para o mercado. E a Integral, ela hoje é pet, é peixe, é camarão, é equino. É uma grande indústria, né? Então, Estamos falando de um grande player do mercado. E realmente foi um trabalho que eu me senti da família Integral. Esse eu posso dizer assim, foi o que marcou, né? Porque em nenhum momento até hoje eu não me sinto como o consultor projetista. Eu me sinto sendo da família Integral. Parte do negócio. Parte do negócio. Parte do negócio. Esse feeling teu para fazer isso veio do mercado ou é uma coisa tua? Eu falei, para você entender mesmo, você falou, preciso fazer essa imersão nas empresas para eu entender. Foi algo que você aprendeu fazendo algum caso? Falou, pô, eu não fiz um projeto aqui que talvez faltou entender mais a situação do meu cliente. Ou foi feeling mesmo e você começou a atuar dessa forma? Eu acho que foi o feeling, a maturidade, né? Não. Porque o Banco da Amazônia, que conversando com alguns gerentes, enfim, existe um momento no banco que a gente também conversa com os analistas, e eles mesmo falam que eles não gostam de receber um documento, né, frio, né? Sim. Não são só números ou palavras, você tem que... Qual que é o objetivo dessa empresa, né? Será que ela vai performar no tempo, né? Será que ela tem um Isso. projeto realmente, não só que está no papel? Porque papel cabe tudo, né? Que você fala, papel cabe qualquer informação, né? E, e por isso que eu digo que também foi feeling, uma das mais itens do meu checklist que não está, né, na lista de documentos física, mas faz parte,
eu peço para o empresário contar a história dele. Ah, entendi. Me conta a sua história. Qual é o seu sonho? Por que que você veio para essa atividade? Você era de outra atividade? Ou sempre foi herdou de família? Me conta. Então, dessa forma, eu consigo juntar elementos, né, para, junto com os números e as palavras, a gente conseguir escrever um bom projeto, né, Interessante. e ser aprovado. E como que você chegou daí a se tornar secretário de Planejamento e Desenvolvimento da cidade? Foi não esperava, né? Não esperava minha foi uma, vou dizer uma coincidência, mas foi um momento da minha vida, né? Que ele começou há 10 anos antes, tá? Porque eu fui chamado no mês correto, na semana correta, e vou dizer por poucas horas de diferença, tá? Quando eu iniciei meu escritório físico, né, secretária, mesa, telefone, eu falei para minha esposa que eu estava começando aquele escritório em 2000, 2012, foi 2012. E com 10 anos eu ia fechar o escritório fisicamente. Ela, com 10 anos eu vou fechar o escritório. Foi, Já estava prevendo trabalhar remoto. já estava prevendo. E em 10 anos, né, tivemos vários eventos, né, incluindo o mais recente, que era a pandemia, né, do Covid. Deu os 10 anos, né? Deu os 10 Praticamente. anos. E o Banco da Amazônia se tornou muito digital em termos de projetos. Chegar no Banco da Amazônia com malas de papel. Tá? Os projetos de engenharia, contabilidade, documentação. Hoje, nós importamos para o sistema, né, toda a documentação, e o gerente, no mesmo dia, faz a checagem e tá sendo postado para análise. Então, o banco ele acelerou essa transformação, né, de papel, não papel, né, na época da pandemia. E como eu viajava muito, eu precisava, né, não precisava mais, tinha uma pessoa só para dizer, o Alan não está, o Alan está viajando. Porque a minha atuação ela não é só em Paragominas. Eu atuo desde Belém até Dom Eliseu, na época eu ia para Parauapebas, Marabá, enfim. Essa região dá um raio de quantos quilômetros, só para o pessoal que não conhece, para entender. 700, dá um raio aí de Região 600. grande. 500 quilômetros, 550, mais ou menos esse raio aí, Interessante. tá, de atuação. E aí você foi convidado para ser secretário? Pois é. Aí eu fechei o escritório, fui para a Europa, né? Passar uns dias lá, verificar umas oportunidades de mercado, né? Um convite de um grande amigo. E realmente nós estávamos idealizando alguns empreendimentos, algumas ações por lá. E eu voltei para o Brasil com a data de retornar para a Europa, porque eu ia passar uma temporada lá, ia passar uns 4, 5 meses, né, para Isso era realmente pandemia. depois da pandemia. Depois da pandemia. Depois da pandemia. E quando eu cheguei em Belém, eu estava passando por Castanhal, né? E aí eu recebi a ligação, né, da pessoa da Amanda, né, que até naquela época estava como secretária de Desenvolvimento Social, que ela foi minha superintendente na universidade, na faculdade, na Metropolitana, na qual eu vinha dar aula no ensino superior para Direito, Contábeis, Administração e Engenharia. E ela falou, foi interessante a ligação dela, que ela falou: oi, amigo, eu queria uma opinião sua. Nós estamos precisando de uma pessoa com uma formação em administração, economia, para ser secretário de planejamento e desenvolvimento do município. Aí eu
Eu pedi, me dá um tempo para eu pensar em quem. Nunca imaginava que ela estava falando, se referindo a mim. Eu disse, eu tô chegando de viagem agora, tô, tô passando por Castanhal, isso era próximo final de semana, eu vou fazer alguns contatos, falar com algumas pessoas, posso... Ela falou, não, eu tô falando de você. Mas eu? Ela, sim, você. Então, aí eu, né, ainda estava com o fuso horário trocado ainda, falei, não, ok, deixa eu dar um tempo para pensar também, me dá o final de semana, vou falar com a minha esposa, falar com a família, com as pessoas que são importantes na minha vida, né? Porque, Thiago, é, uma, eu, na minha trajetória, né, tem pessoas, eu falo assim, que são marcos que Deus coloca na vida da gente, né? E que a gente tem que valorizar certas pessoas, Sim. né? Certos momentos. Às vezes a gente, o corre-corre do dia a gente não faz uma ligação, não manda uma mensagem, mas sabe que elas são importantes, né? E algumas pessoas, elas já sabem, quando eu vou tomar uma decisão, eu entro em contato, eu estou com essa dúvida, o que você acha? Tal. Então, né? Nesse final de semana eu fiz esse trabalho, né? Até com clientes meus, né? Porque eu estava com um projeto em andamento, eu não poderia deixar meu escritório, até como não deixei, mas o escritório sentiu um pouco, Sim. né? A minha ausência nos primeiros meses, porque eu tive que fazer um trabalho de imersão, né? No serviço público. E então veio o convite e aí na segunda-feira eu fiz a reunião com a secretária e com o prefeito, com o doutor Lucídio, na qual deu tudo certo e aí ele Que legal. oficializou meu ingresso na gestão pública. Alan, você tem muita experiência em, como você mesmo disse, fazer projetos, desenvolvimento, enfim. E tem algo que as pessoas têm um certo desconhecimento e eu acho que tem um impacto relevante aqui, mas é a minha visão, né? Mas é sobre os fundos constitucionais de financiamento, né? Então, os fundos constitucionais de financiamento. Eu queria que você explicasse um pouco o que é os fundos constitucionais de financiamento, né? Ele tem norte, nordeste, centro-oeste, enfim, e contar e dizer da sua visão qual que é o impacto disso para a região norte, onde nós estamos falando, região norte, nordeste, enfim. Você que faz os projetos, enfim, sabe o que precisa aprovar, entende o que tem de subsídios voltados para isso, porque é um desconhecimento muito grande, né? O pessoal tem um desconhecimento muito grande desse financiamento, dessas linhas, enfim, que, querendo ou não, que desenvolve muitas regiões do país, né? Como a própria região que nós estamos, que é a região norte. Tiago, nós temos uma política nacional de desenvolvimento, né? Dentro dessa política nacional, os recursos de fundos constitucionais, que no caso o FNO, o FNE e o FCO, eles vêm para reduzir essas disparidades, né, de desenvolvimento, disparidades econômicas, a uma taxa de juros mais atrativas do mercado, tá? Até mesmo mais atrativas do que o BNDES, que é o grande financiador a nível nacional, porque entende-se que as empresas nessas regiões elas perdem competitividade, né? Por estar mais distante do seu mercado consumidor, às vezes, né? Por questões logísticas, por questões de capacitação, né, disponível. Então, o custo, né, de produção, tanto no norte quanto no nordeste, ele é mais elevado. Então, uma das formas, né, dessa política nacional de desenvolvimento é de ter taxas mais atrativas e incentivo para as empresas, né, reinvestirem, né, as empresas locais se reinvestirem, e para atrativo de investimentos de empresas de fora também. Então, o Fundo Constitucional, muita gente não sabe, mas ele é um recurso diretamente do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, constitucionalmente, a gente fala, vai acabar, não vai mais existir esse tipo de... Não, ele é constitucional. Teve arrecadação, há uma
vou dizer uma captura, mas há uma reserva desses valores, né? Tem um percentual por lei específico? Existe o percentual, mas eu não vou lembrar, não vou lembrar o percentual. Mas enfim, e aí há esse rateio entre as regiões, né? Desse bolo, né? Que fica entre Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e o Centro-Oeste com o FCO. É um financiamento subsidiado mesmo. É subsidiado de longo prazo, né? Com carência, né? Nós temos financiamento aqui com carência até de 4, 5 anos, né? 6 anos, né? Indo 12 anos de operação total. E o ele é muito para a indústria, ele é muito para o comércio? Para que ele é destinado mais especificamente? A maior carteira hoje do Banco da Amazônia é no agronegócio, tá? É investimento nas propriedades, em recuperação de solos, investimento de melhoramento de infraestrutura, custeio, tá? O custeio agrícola e o o PJ, né? Que nós falamos que o banco ele tem essas duas carteiras. Ele tem aí dentro da PJ tem indústria, comércio e serviço, que vem hotéis, vem restaurante, vem parte de silos, né? As indústrias. Então esse fica ainda com uma menor parte de captação no banco. Hoje, você acredita que aqui a região norte, eles utilizam muito desse fundo? O pessoal tem conhecimento ou você acha que ainda daria para utilizar mais? O fundo ele já é bem acessado Bem aqui, consolidado é aqui. bem consolidado, né? E de fora, o pessoal de outras regiões, assim, que queiram investir, Eles até se é procurado, assim, bastante por isso? surpreendem, né? Eu tenho eu vou muito ao oeste do Paraná, né? Tem uma ligação à família da minha esposa lá, eu vou muito às feiras lá, Cascavel, Cascavel, Navesui, gosto muito de Navesui, né? Então as pessoas perguntam, Navesui eu gosto de ir no Congresso de Zootecnia, né? Aí pergunto, qual é a tua profissão? Aí vão falando, o veterinário, o zootecnista, aí vai. Aí você, não, eu sou economista. Eles olham assim, mas economista? O que está fazendo? Não, eu quero saber dialogar com o meu futuro cliente, interessante tá? isso. Que é o cliente que eu sei que vai acontecer esse processo da produção animal, tá? Da produção tecnificada de avicultura e suinocultura para para a nossa região. Vou falar só Paraguai, para a região do Rio Capim, tá? Hoje nós temos que falar assim, região do Rio Capim. Aqui nós estamos falando de proteína, então. Proteína animal. Você pode dar uma explanação sobre como que tá? Então vamos lá. Gado confinado, como que tá no norte, se tem, se não tem, como que ele tá ainda, se está em expansão ou não. Suíno, aves. Pode fazer dar uma noção para nós assim? Ó? O... Fazendo um parênteses aqui da minha pergunta, porque hoje nós exportamos muitas commodities, né? Nós exportamos muita soja. Eu falo agora da nossa região, o Centro-Oeste exporta muita soja. E nós exportamos muita soja para ração, para produzir a proteína lá fora, nos países, na China, Índia, tudo, China principalmente, enfim, outros países que importam do Brasil. E existe um movimento muito grande de falar, nós precisamos, em vez de exportar a nossa soja, nós precisamos fazer a nossa ração aqui e a engorda aqui e exportar a nossa proteína, que teoricamente a gente estaria com a cadeia toda do alimento e estaria exportando, talvez é a cadeia mais custosa para você produzir da parte do alimento, né, que é a proteína animal. Lógico, nós temos várias situações que tem algumas complexidades ainda e muito está voltado na nossa forma de criação, as nossas regulamentações e porque o Brasil é um país continental, então a gente tem muitas dificuldades ainda, então acabamos tendo alguns embargos, nós ainda falta uma política muito mais ajustada para isso, mas se entende que isso é um futuro para nós. Então a minha pergunta vai por conta que nós estamos numa região que tem muito potencial para isso, né? Para poder produzir mais e exportar mais proteína animal. A, um, um retrospecto que eu faço, né? Eu lembro de quando eu cheguei só fazendo retroagir aqui no tempo,
em 2007, 2008, escrevi um artigo, tá? Para uma revista e escrevi sobre Lucas do Rio Verde. Tá? Foi na época que a Sadia estava para lá, fechando os negócios. Né? Acho que foi 2008, mas 2009. Sei que eu escrevi, né? Quando eu escrevi também não pensava, morava em Castanhal ainda, não pensava estar aqui em Paragominas. Mas eu escrevi como visualizando o estado do Pará como um movimento que isso acontecia aqui também. Tá? Então, naquela época, é factível. Aquele crescimento de Mato Grosso que chegaria aqui, isso. mais ou menos isso. Porque se nós pegarmos na história, o que nós temos? O que aconteceu no Sul, aconteceu no Sudeste, Centro-Oeste, né? Região Norte, pegando ali o Mato Grosso, né? Amazônia Legal, e é um movimento que está acontecendo aqui. Vem a extração da madeira, né? uma economia extrativista, depois nós temos a pecuária, né? Ela vindo para ocupar essas áreas, né? de extração, depois a pecuária mais tecnificada, vem a produção de grãos, depois da produção de grãos consolidada, vem a verticalização, né? Que eu digo que é o momento que Paragominas está. Esse ano, né, é um divisor de águas para a cidade. É tanto que foi tema da Show Agro, né, que é a feira de agronegócios, a grande feira de agronegócios daqui do município. Né? O tema foi verticalização, tá? Na qual também nós tivemos um projeto lá na cooperativa de verticalização aprovado pelo Banco da Amazônia. Né? E então, foi um tema na feira, a inauguração da fábrica da Integral, tá? Que faz sentido. Ela traz... Se antes não se produzia proteína animal tecnificada em nossa região por conta dos custos da ração, por logística, disponibilidade de matéria-prima, agora não. Esse não é mais um ponto de bloqueio, né? Ou como a gente fala, uma barreira à entrada, né? Falando aqui como no economês, né? A gente não tem mais essa barreira à entrada. A matéria-prima está aí para a produção de proteína animal. Interessante, né? Isso. E está se implantando um outro grande projeto, que é a esmagadora de soja, de uma grande empresa, que é da Juparanã, que vai fornecer localmente farelo de soja para baixar mais ainda o custo da fábrica de ração. Né? Então, o ecossistema está formado. Está formado. Assim. Foi o que aconteceu. Se você analisar o que aconteceu no Mato Grosso, né, foi justamente isso. Então, cabe também a iniciativa pública, agora me colocando como secretário, né, de promover, de divulgar, de criar esse ambiente sinérgico para que esses investimentos venham. Porque as empresas também que estão apostando nesse mercado, elas venham a faturar, né? Venham a atingir seus rendimentos, né? e oferir resultado, tá? Para o banco, para pagar o financiamento, lógico, né? Mas para a geração de emprego e renda. Então, complica o seu papel, né? As empresas não estão só investindo por uma questão só de mercado. Não. As empresas aqui... uma coisa interessante, Thiago. As empresas de Paragominas, as que se instalam, que não são daqui, mas que se instalam, elas respiram um ambiente de coletividade, tá? De coletividade. Vamos desenvolver o município, vamos gerar emprego aqui, a mão de obra tem que ser de Paragominas, né? Vamos qualificar. Vamos qualificar. A própria Integral, né? Eu vou falar muito da Integral aqui, mas porque Sim. Eu acompanho, né? Já terminou o projeto, já está todo implantado, mas eu acompanho o desenvolvimento da empresa, mas
do Nordeste só tem o gerente geral da fábrica. Toda a mão de obra de lá é local, é paraense. Se não é de Paragominas, está vindo de Belém, está vindo de Castanhal, mas é da região, né? E os nossos jovens, você entra na sala de operações, são os jovens que saíram das escolas técnicas e federais daqui. Precisamos avançar em termos de formação, de tecnologia, de sistemas, de robótica. Precisamos. Não estamos no nível... Não. Mas nós já oferecemos esse ambiente em que nós possuímos mão de obra qualificada para estar trabalhando com empresas avançadas tecnologicamente no seu processo industrial, apesar de serem, né, com a base no agro, mas eu preciso de mão de obra, entendendo de CLP, de quadro de comandos, né? Enfim, nós temos essa dinâmica aqui, essa formação já disponível. Tá? Enfim, eu vejo... E isso é um relato dos próprios empresários. Eles falam, nossa, gostei da cidade. A gente respira realmente um ambiente, né, vou dizer, de união, de convergência de ideias, né? Eu sou testemunha, Alan. Eu estive aqui em 2020, se não estou enganado. 2020. Foram 3 anos atrás eu estive aqui. Já me impressionei muito com a região de Paragominas, porque, por uma certa ignorância minha mesmo, a gente conhece muito pouco, né, o Brasil. O brasileiro conhece muito pouco o Brasil, né? Conhecemos muitos outros lugares, mas conhecemos muito pouco o Brasil. E quando eu estive aqui, me impressionei muito porque você vê o tamanho do potencial, você vê tudo acontecendo, enfim. Eu retorno agora 3 anos depois. Eu esperava assim que houvesse um crescimento. É uma região que já estava em crescimento, mas eu me impressionei muito mais, porque é de silo, plantio de gergelim, unidade de armazenamento. Aí até ontem eu fiz um vídeo ali, o lugar que já vai ser essa esmagadora, ainda tá o terreno, tava os tratores trabalhando, né? Então vai ser essa esmagadora. Aí você me comenta agora da empresa que vem de ração, que já dá outro ecossistema para a região. Então, em 3 anos, o que cresceu aqui é impressionante, né? Eu venho de uma região que já está um pouco consolidada, então o mercado está um pouco consolidado. Então, quando está consolidado, várias questões acabam tendo uma certa dificuldade até. Então, você vai lá, área rural, propriedade rural, criam valores praticamente muito difíceis de se comercializar, porque está muito alto. A capacidade produtiva tem que aumentar, mas muito mais voltado para a tecnologia do que a área para explorar. Você está um pouco consolidado também na questão de logística, enfim, outras questões, mas você não consegue dar um gap tão grande de crescimento. E aí você chega aqui, você vê grandes players que são lá, que estão lá também, estão aqui, então Bung e outras, como a gente começa a enxergar, players daqui da região, que eu acho que isso que é muito bacana, players que nem estão lá no sul, estão aqui, ou no sudeste estão aqui. Então, assim, eu sou testemunha desse crescimento que ocorreu em Paragominas nesse curto espaço de tempo. E lembrando que eu me impressionei quando cheguei, então agora realmente. E aqui, Alan, você que chegou a Paragominas há mais de 10, mais de quase 15 anos, está dando? 13 anos lá atrás. O que você me diz de Paragominas de 13 anos, fazendo esse paralelo? Eu vim 3 anos de crescimento, mas fazendo esse paralelo. Você que teve 13 anos atrás, como era Paragominas, como ela é hoje e que você consegue enxergar ela para os próximos anos, um recorte dos próximos 10 anos, assim, pensando nesse paralelo. Até porque, pela tua experiência como consultor, a tua experiência na iniciativa pública, o que você me diz? Paragominas, quando eu cheguei, tinha uma característica muito interessante. Ela expressava desenvolvimento. Isso em 2007, ou 2008, né? Já tinha esse... 2008, 2009, já tinha esse desenvolvimento. Estava na migração, ainda era Vale, né? Estava ocorrendo
O forte da para época era a mineração aqui. era a mineração, porque Paragominas passava por uma fase de transição, né? Em que foi o início da implantação do município verde, né? Na qual o Brasil já, Paragominas estava... teve um movimento no Brasil em termos do desmatamento, né? Então teve uma operação muito grande aqui, né? E que realmente os empresários se uniram, o setor produtivo se uniu, a sociedade, precisamos mudar. Então eu cheguei depois da chave virada, né? A chave estava, então participei, eu vivenciei esse processo de preocupação com o meio ambiente, de sustentabilidade. Paragominas precisava de um novo modelo, né? Uma nova matriz econômica. E os gestores anteriores pensaram muito bem, né, em direcionar essa direção para o município, né? Então, a gente vivenciava isso, né? E era um município que sem tantas alternativas, quantidade de alternativas, né? Igual tem Belém, isso em termos de saúde, em termos de educação, falando assim de um contexto não só dos negócios, mas para viver em Paragominas, né? E de lazer, né? Então, mas a cidade tem mudado, tem proporcionado, né, um avanço na saúde, né, um avanço na educação. Eu tive a honra de ser professor, né, na primeira faculdade, na primeira universidade, que é a Metropolitana, a faculdade presencial em Paragominas, tá, de nível superior particular. Então, tinha aqui nós temos a Universidade Estadual, nós temos o Instituto Federal Tecnológico, nós temos o FPA, né? Nós temos a Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, todo esse ambiente estava se consolidando nessa época, né? Mas realmente a cidade tinha algumas deficiências. Hoje não. E o que a gente nota é que as pessoas daqui estão reinvestindo, estão diversificando seus negócios, né? Então isso é muito legal. Como a gente enxerga hoje, Paragominas ela avançou significativamente em qualidade de vida, tá? Não, sim, é uma cidadezinha que eu posso testemunhar aqui, mas uma cidade muito estruturada, né? Se você chega, você já vê isso. Isso. Até eu comentei com o Rafael uma coisa interessante, porque aqui a BR ela passa e tem um parque industrial, e aí você tem um espaço entre a BR, que também é um parque industrial, Isso. até entrar na cidade. Então a BR não contorna a cidade, Isso. o município. Isso faz uma diferença muito grande. Se você pegar o Paraná lá, você vai pegar todas as BRs, elas estão contornando o município. O município tem que crescer pós-BR. Isso gera um caos, assim, até de qualidade de vida. Você dá um exemplo. Isso é uma coisa que chama muita atenção minha. Esse contraponto. Quase uma cidade planejada nesse sentido, assim. É isso mesmo. Por exemplo, Castanhal, que é a cidade que eu nasci, vivi até meus 17 anos, a BR passa no centro da cidade, divide a cidade, tem Vira uma aquele avenida, né? Vira uma transtorno. avenida na cidade, transtorno, verdade, é Aí exatamente isso. é completamente diferente. E você ordenar a cidade é complicado. Que não, inclusive, os planos diretores anteriores que foi revisado por nós, eles previam esse corredor de desenvolvimento realmente nesse eixo da PA aqui em Paragominas até a BR, ele ser um corredor de indústrias e comércio, e não voltado, a aptidão da área não voltada à residência. Então isso já foi planejado, né? Voltando à questão do planejamento de Paragominas, nós estamos pensando Paragominas para 2050. Então, já é um ponto muito discutido em termos com alguns setores, discutido nos conselhos, tá, de desenvolvimento do município, um modelo aonde, né, o que nós vamos priorizar de investimento público, privado, para onde a cidade vai. Estamos discutindo isso dentro de um ambiente
com outros municípios, não só mais pensar. Então, o que a gente pensa para 2050? Não é Paragominas. Nós pensamos na região Rio Capim. Então, nós já temos um grupo formado, tá, com uma identidade visual, enumerando os eixos de prioridade, de educação, de logística. Isso já está sendo debatido. Já há 6 meses nós estamos trabalhando nisso. Vai finalizar a primeira parte desse estudo que está sendo conduzido pelo SEBRAE dentro do Territórios Empreendedores, né? Em que é realmente pensar Paragominas e região, né, até 2050, quais os pontos prioritários a gente está trabalhando, e também desenvolver a atividade turística aqui, né? Nós temos um potencial gigantesco do turismo e que, não vou dizer pouco explorado, é inexplorado, tá? Nós temos uma comunidade indígena muito forte aqui. Então, mas nós temos que saber como conduzir, como fomentar essa cadeia dentro do turismo, porque Paragominas é uma cidade de turismo de negócios, do dia de segunda a sexta. Já é destino de alguns festivais a nível estadual, já estão colocando festivais ou congressos, fóruns, estão optando por ser em Paragominas, né? Mas esses eventos acontecem durante a semana. Então, a gente precisa criar realmente esse ambiente de turismo também para os finais de semana, e assim a gente vai conseguir aquecer toda a outra cadeia, que é de restaurantes, que vem o lazer, né? Hotelaria. Precisamos pensar nesse suporte, porque senão o turismo ele não vai vir, ele vai ficar assim de negócio. Então tem que oferecer esse ambiente favorável. O segmento de serviços ele precisa dessa base, digamos assim, senão ele não faz sentido nenhum, não avança, e você também acaba priorizando outros lados e acaba tendo um déficit, como você falou, hotéis, essas questões, e o turismo realmente ele puxa muito isso. Mas interessante o que você falou, Alan, planejamento de vocês, porque eu acho que em nível nacional, né, vamos falar município, estado e União, eu acredito que um dos maiores problemas do Brasil é a falta de planejamento. Nós não temos um plano. Agora nós estamos na época da eleição municipal, né? Agora eu vou falar da nossa região lá. E você vai ver as propostas, ninguém tem proposta nenhuma. Ninguém tem um plano nenhum. Ninguém segue um plano a longo prazo. Eu acho que um dos maiores problemas, os maiores calos do Brasil é isso, né? Nós temos que ter um plano diretor de longo prazo, regional, enfim, plano nacional, e a gente não tem, né? Ele vai indo, né? Vai conforme aponta para um lado, segue, muda governo, muda prefeito, enfim, a gente vai para outro lado. Então, vocês tendo isso, eu acredito que é uma coisa que eu confesso para você que é pouco visto, né? Pouco visto, então é interessante. Quando você disse que lá atrás, aqui é uma região de minério, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso lá. Então, lá atrás era só minério. Hoje nós temos o minério, nós temos a produção, nós temos a pecuária. Eu vi que a gergelim cresceu muito aqui, que é uma coisa que quando eu tinha vindo, eu não sei se já tinha 3 anos atrás, mas eu não lembro. É mais ou menos isso mesmo. E aí hoje nós estamos falando em pouco espaço de tempo a fábrica de ração. Então esse paralelo, você contar um pouco dos setores mesmo econômicos que tem aqui, como que eles estão, maturidade de cada um, e enfim. O algodão também já está sendo testado, e os resultados estão satisfatórios, tá? Então, o que nós temos? Nós temos o avanço, né, a mineração, ok? O que é explorado a mineração aqui? Bauxita. Exporta? É exportado para outro município, né? A exportação é dentro do estado, e é feito o beneficiamento dele próximo a Belém, tá? Em Barcarena, onde tem a usina lá que faz os lingotes de alumínio. Tá? E aí exporta. Aí exporta. E para onde que vai? Só pra vai muito China, vai acho que Europa, vai muito Europa, porque a empresa ela é uma empresa de capital norueguês, né? Então ela tem uma forte
forte relação com a Europa, vai muito para a China. Tem muito que crescendo o minério aqui? Tem muito que explorar? Tem muitas... Ou ele está mais consolidado? Mas já tá... o minério que nós temos é bauxita, tá? Não é igual Canaã, Porapé, porque você tem outros tipos de minério a serem explorados. Entendi. Então, bauxita é isso que está consolidado mesmo, né? E que tem previsão. Então, veio a matriz econômica, a mineração, né? E a pecuária, a agricultura. Então, a agricultura ela veio melhorando os processos de produção, né? Melhorando a qualidade da terra, aumentando seus níveis de produtividade, né? E demandando mais sítios, mais empresas. E a pecuária, nós temos um frigorífico aqui também, tá? Que foi implantado nessa mudança de matriz econômica, tá? Foi nesse período. E a pecuária hoje nós temos uma pecuária tecnificada, né? Falo porque boa parte dos projetos passam pelo nosso escritório, né? Então, os nossos clientes, eles são poucos que estão na pecuária ainda tradicional, na pecuária extensiva, não. E estão buscando realmente a tecnificação, o melhoramento, tá? Das propriedades, confinamento, né? Então, temos bastantes clientes aqui com confinamento e clientes pensando no confinamento, fazendo silagem, sua pequena fábrica de ração, de mistura de silagem, já estão... Isso que eu ia perguntar, a cadeia eles estão produzindo, então vamos lá, a fazenda ela está produzindo a própria silagem, Isso. Então Isso já está mesmo. montando a cadeia inteira já, a produção. Outros, tem uma propriedade também aqui que é uma subsidiária de outra empresa, que é o Simpec, que está montando um centro de pesquisas pecuário, tá? Que ele vai... a própria fábrica de rações, ela vai colocar o animal confinado, vai oferecer a nutrição dele. Esse animal é deles e animal dos produtores, a mesma amostragem que tem lá, a genética, está aqui para comparar os rendimentos e certificar, né, sobre os rendimentos que estão tendo dentro de uma nutrição, ou a pasto, né, ou a ração, ou a silagem. Então, são vários modelos sendo testados para realmente mostrar a comprovação da eficiência do confinamento, do semi-confinamento na região, né? E isso vai nos fornecer, isso é um trabalho que está sendo conduzido também com a pesquisa com a UFRA, tá? Que vai fornecer subsídios reais até para ajudar nos financiamentos, porque às vezes a gente precisa justificar, porque o Banco da Amazônia ele tem uma tabela, ele tem um parâmetro de aprovação de animais por hectare, né, já pré-definido. Então a região está tecnificando, ela está adensando a sua população em termos de animais na propriedade. A gente precisa demonstrar tecnicamente para o banco, né, que isso é real, é factível e está oferecendo rendimentos acima do esperado em nível o que faz jus à tecnologia que está sendo aplicada. Né? Porque quando você tecnifica, você aumenta seu dispêndio com inovação, com tecnologia. Sim. Né? Sim. E para você precisa que a resposta do animal, né, ela condiza aquele investimento. E aí nós vamos conseguir comprovar isso, né, junto aos pesquisadores da UFRA. Interessante. E nessa matriz que você estava comentando, voltando um pouquinho só para a agricultura, a soja, como que está aqui? A soja, ela... Eu lembro que 3 anos atrás, ela já tinha plantação de soja, estava aperfeiçoando, melhorando a qualidade de semente e tudo mais. E não sei se teve uma evolução de lá para cá. Teve uma evolução. Nós temos uma sementeira aqui, né? Sementeira. E outros empresários também, tá? Estão produzindo suas sementes, né? Temos a empresa de fora também. Então, a qualidade do produto, a qualidade do grão aqui, ele está sendo bem aceito no mercado. Ele tem a produtividade, né? Falar melhor, produtividade está dentro do esperado. Por quê? Nós temos um clima controlado, né?
às vezes chove um pouco mais na hora de colher ou na hora de plantar, mas um ano especificamente você não teve tanto rendimento na propriedade, mas também existe a questão de mercado e você tem que pensar no ciclo, né? Quando você pensa pontualmente, pode ser que não tenha aquele resultado esperado, mas quando você coloca o ciclo, né? Fecha o ciclo de 4, 5, 6, 7 anos que você fecha, entre subidas e descidas, a subida, o desenvolvimento, né? O rendimento, né? De produção e de rentabilidade por hectare, ele está aumentando a cada ano. É porque a tendência, quando começa a evoluir esse ponto, acaba aumentando áreas com esse tipo de cultura, digamos assim. Isso. E o gergelim, eu vi o gergelim ali, acho que acabou de ser colhido. Como que está a produção de gergelim na região? O gergelim ele vem como uma grande promessa, né, para a segunda safra, né? Ele ele tem dado bons resultados. Veio o grupo, né, de fora, veio apostando. Primeiro fez alguns testes. Eu não acompanhei o início do gergelim, né? Assim, não tinha na nossa carteira não tinha um cliente específico para o financiamento de gergelim, mas sabia que estava para o início, né? Sabia que estava sendo desenvolvido, né? Essa proposta. Esse grupo veio não investindo diretamente logo na terra. Ele veio testar, validar. O segundo ano aumentou, veio, apostou, consolidou, deu certo e aí trouxe já a sua base física para o desenvolvimento de gergelim na região. Está consolidado já. Está consolidado, tá expandindo para outros municípios, né? E esse gergelim, ele está sendo exportado in natura? Estão processando? Está sendo, uma boa parte está sendo exportado, tá? Como eu falei no início, a indústria da Copernorte, que é de verticalização, que ela é de empacotamento, né? Tanto de arroz, quanto de feijão, de milho quebrado, fubá, ela também tá empacotando. Na verdade, o que empacotou primeiro foi o gergelim, né? Na fase de teste, startup da fábrica, né? Os primeiros pedidos ali foi de empacotamento de gergelim. Né? Já é a verticalização, né, funcionando do gergelim na nossa região. E pensando aqui nessa sequência, nessa matriz, o que você enxerga hoje, Alan, esse crescimento? Você falou do projeto de 50 anos, já 2050, perdão, muito mais voltado até para a questão da infraestrutura, município, empregos, geração de empregos, profissionalização da mão de obra, que é uma coisa que está no Brasil todo, está com um problema muito sério de mão de obra. O Mato Grosso passa muito por isso. Passou e continua passando. Tocantins tem muito problema de mão de obra. Piauí também tem muito problema. O que você tem a dizer para nós aqui? Você me falou do passado, né? Você comentou do período que você chegou, a mineração, essa matriz econômica. Falou do presente agora, nós falamos um pouco de todas as cadeias. Agora, o que você tem a me dizer para os próximos 10 anos? O que você acredita que vai ser o crescimento, as oportunidades ainda que tem? Tanto para quem está nos assistindo, investidor, empreendedor, pessoas que têm interesse profissional mesmo, só para dar esse tom para a gente entender o que significa realmente esse crescimento dos próximos anos. Já está no sangue, né? Já está no dia a dia, o planejamento, né? Como formação, e o que dentro do escopo do meu trabalho também é captação de recursos, e nós estamos na prefeitura conduzindo uma captação de recursos internacional de financiamento com o Banco Multilateral de Fomento, né, na qual nós vamos investir em várias áreas, né? O município a gente vai ter condições, né, de oferecer no médio prazo, tá, uma infraestrutura que seja condizente ao crescimento até 2050. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos captando por volta de 50 milhões de dólares, tá? Um banco internacional com prazo aí de quase 20 anos de pagamento.
né? Interessante. E nesse é o PRODEPAR, né? É o Programa de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade, né, do município. Ele dividia em alguns eixos, né? Porque eu estou tendo a oportunidade do lado do setor público, né, o que quando você está fora, você pergunta por que nunca foi feito, por que não faz isso, por que não faz aquilo. E agora no setor sendo do privado para o público, eu estou tendo a oportunidade de responder o porquê e dar um direcionamento, né, colocar na prática. Então, esse recurso ele vem para construção de mais 2 lagos. Nós temos um lago aqui, tá? Para quem conhece a cidade, nós temos um lago verde, que é um ponto turístico, de lazer das famílias. Nós precisamos de mais 2 lagos no mesmo curso de rio, que esses lagos eles vão trabalhar como barreira de redução de fluxo hídrico em períodos de fortes chuvas. Então a gente vai conseguir, através de modelos preditivos, tá? Aí eu estou trazendo um pouco da experiência lá da estatística do mestrado, porque eu desenvolvi meu projeto dentro da engenharia ambiental e estatística da universidade. Então eu sei que a partir de modelos estatísticos e preditivos implantando hoje a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar esses fluxos desses lagos de forma a diminuir os impactos das fortes chuvas no nosso município. Tá? Então, esses lagos vêm para isso, como também um aspecto de contemplação, como de lazer, de esporte, né? Canoagem, a gente pensa em fomentar isso também no município. Envolve a mobilidade urbana, tá? Com implantação de um cinturão de ciclofaixa e ciclovias que nós desenvolvemos, foi o diagnóstico do nosso plano de mobilidade. Então hoje nós não tínhamos o plano diretor atualizado do município, nós não tínhamos o plano de mobilidade, aí nós conseguimos colocar isso e agora a partir desses planos nós começamos a trabalhar a ideia dessa captação, né? Então requalificação de ruas e avenidas, né, de rodovias. Nós vamos duplicar avenidas importantes que ligam, para quem não conhece Paragominas, nós temos a BR, né, que passa, né, mais ao extremo da cidade. Nós temos 2 PAs que convergem para o centro, né? Então elas se encontram, né, como um V, mas eu não tenho a ligação entre elas, ainda é muito precária. Eu tenho uma pista com uma avenida com pista simples, né, pouca sinalização. Então a duplicação dessa avenida, dessa rodovia, com ciclofaixa e ciclovia e interligando a outros pontos da cidade, né, a gente consegue criar esse cinturão de mobilidade no município, trazendo também o aspecto do ciclismo, da bike elétrica, né? Nós estamos com um projeto de bike elétrica também, isso fora do programa de financiamento. Nesse programa de financiamento também está previsto a questão do distrito industrial, né? Que é justamente para atender essa matriz econômica que vai vir da bioeconomia, da produção de alimentos, da verticalização, da logística, porque um dos pontos principais aqui também é a logística. Nós estamos, né, se eu produzo grão, exporto, eu tenho que ter uma infraestrutura para as empresas de logística terem seu local de garagem, enfim. Tem empresas de contêineres que estão em contato com a prefeitura também para a cessão de um lote para a instalação delas, porque ela está atendendo as empresas exportadoras aqui, né? Então ela precisa desse espaço. Então é um distrito industrial pensado também com mobilidade, com programa de combate a incêndio, com estação de tratamento de efluentes, né? Um distrito sustentável, tá?
E hoje ainda tem, hoje que está assistindo deve estar pensando, poxa, e esse distrito industrial, como que funciona a questão das áreas ali? Vai ser feito algum um benefício para o investidor? Vai ter benefício, tanto a Benefício fiscal, no seção caso. é subsidiada, né? Seção subsidiada. É uma seção subsidiada. As empresas que se instalarem vão ter benefício fiscal, tá? Para um projeto simples, mas quem estiver lá vai ter o benefício fiscal. O município já tem um benefício fiscal, tá? Que é para aumento de área de produção, aumento de tecnologia, consegue reduzir isso de ISS, mas na área a gente vai ter quem as empresas estiverem nessa área vão ter uma prioridade nesse benefício. Nós temos também um incentivo a empresas que fizerem a implantação da sua sustentabilidade, tá? Então, as empresas que têm o seu processo, a energia renovável também pode pleitear o benefício. Só tive que cortar aquele. A gente já volta para aquela pergunta que eu fiz. Ela entrou em descanso. Deixa eu só voltar. Eu vou refazer essa pergunta, que era sobre. Nosso ajudante aqui, né? O ajudante acabou, né? 1h38. Mas aí começou. Tá certo. Eu já vou refazer a pergunta. Eu vou te fazer essa pergunta que era do. Se as áreas. Você perguntou sobre. Vou perguntar. Alan, nessa questão aqui, o pessoal tudo que você trouxe dessa questão da infraestrutura e dessa disponibilidade desse crescimento do parque industrial de vocês, como que vai funcionar essa questão de áreas? São áreas subsidiadas? Algum incentivo fiscal específico para alguém que vem investir na região? Esse distrito ele vai funcionar com a seção de áreas subsidiadas, né? Então, a um baixo custo comparado ao mercado, né? Para manter mesmo o local. Vai ser um condomínio, então vai ter as mensalidades que eu vou ter que pagar para manutenção, limpeza, segurança. É um condomínio industrial. É um condomínio industrial, né? Falando nem o termo correto que nós estamos implantando não é um distrito industrial, é um condomínio empresarial, que também não é porque a gente tem que tirar a indústria, né? Não vai ser só a indústria. Nós teremos empresas de prestação de serviço lá, de automação. Então vai ser um polo industrial comercial da região. Isso. Tá? Benefício fiscal, tá, do ISS, benefício fiscal para empresas que comprovarem a aplicação de energia renovável. Tá? Hoje já tem essa diferença do ISS, que seria o valor normal, que seria desse benefício, ou você não tem esses números? 50% da redução do... 50%? Nós já temos essa lei que é aplicada no restante do município. Hoje, independente do condomínio rural, já tem 50% para alguém que venha se instalar e empreender? Se cumprir com alguns requisitos? Se cumprir com as condicionantes, sim. Tá? E no condomínio? Vai ter uma celeridade, uma prioridade. Entendi. Tá? Uma prioridade no licenciamento, porque você já vai estar dentro de uma área com seu ambiente controlado, né? Suas externalidades controladas. Então, as licenças prévias, né, já vão ser, né, reduzidas a burocracia, porque pré-aprovadas, praticamente. Pré-aprovadas, né? Você já está dentro de um ambiente controlado. Nós, dentro desse financiamento também, tem a implantação do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? Então, nós precisamos ter esse desenvolvimento, essa sinergia, essa construção do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma agência de desenvolvimento e inovação que está fechando um contrato, uma parceria com a Universidade Federal do Pará, que é o PCT Guamá, né? Para desenvolvimento de tecnologia, atendimento às empresas, pesquisas, trazer a universidade para os jovens, né, também inserirem no mercado de trabalho, né, escolherem sua formação, ter esse direcionamento com mais segurança, com mais estudo de caso, com mais propriedade, né? Nós acreditamos que boa parte
dos jovens que trabalhar ou que desenvolver pesquisa nesse ambiente, né, vai ter uma inserção muito fácil no mercado de trabalho, né? E Interessante. que nós precisamos preocupar com a geração, né, que está vindo, que é a geração já digital, É, né? Digital. Então, não são as formas de trabalho tradicionais. não é atrativo, né? Os Não é jovens de hoje atrativo. não é atrativo, né? Até as formações não estão sendo mais atrativas. Isso mesmo. Interessante. Então, esse ambiente, essa agência de desenvolvimento vai trabalhar isso, trabalhar a aplicação de inteligência artificial no município para o trânsito, como eu falei, do modelo preditivo de climático, tá? É porque quando você olha para o lado do empreendedor, do investidor, que olha Paragominas hoje e que não conhece Paragominas, né, entender que é uma área com crescimento, é uma área com planejamento para esse crescimento, é uma área com muitas oportunidades para quem quer empreender, subsídios, né, lá, investimento, subsídios que você mesmo falou dos projetos, né, que nós temos aí os fundos concessionais, que seria uma das linhas de crédito que teriam disponíveis. Nós temos uma região que a gente nem falou aqui, mas estamos falando aqui da região do Pará, do escoamento, que está mudando muito, escoamento pelo norte, por rios. Nós estamos para exportação, nós estamos em um outro cenário também de região. Então são vários fatores que quando nós colocamos eles na mesa e olhamos, nós olhamos para é uma região muito próspera para crescimento. E um dos pontos que eu vejo que ainda é um déficit muito grande, que todo mundo tem uma certa dificuldade, é justamente esse ponto. Mão de obra e mão de obra qualificada, né? Esse é um problema. E isso está no Brasil todo. A mão de obra qualificada é uma questão no Brasil todo, né? Então, o plano de vocês ele está bem segmentado e atendendo, talvez, todas as demandas que vocês vão ter. Talvez seja por isso que nos últimos 3 anos que eu vim para cá, esse desenvolvimento foi tão latente e visível, né? Nesse cenário. Mas, Alan, é muito interessante estar sendo a nossa conversa. Acredito que uma contribuição muito grande, até para desmistificar um pouco, porque usando aquele termo que eu comentei no início, da minha parte, de uma certa ignorância que nós acabamos tendo de outras regiões, eu não digo na região norte, de outras regiões. E tem muitos empreendedores hoje, talvez usando um termo até mais simplório, mas batendo cabeça em alguns lugares e que poderiam estar olhando novos horizontes e que muitas vezes não estão se atentando porque nós, estava comentando isso hoje com um amigo inclusive, que nós somos muito regionalizados, né? Nós conhecemos nossa região, não é nem nosso estado, é muito região e aqui, lógico, lá para nós estamos no sul, sudeste, aqui acaba sendo uma certa falta de informação para nós, porque também não buscamos e não conhecemos e talvez tem que fazer mais esse intercâmbio cultural, regional, muito pensando nos negócios. Trazer investidores para cá talvez seja algo interessante de se fazer, né? Trazer investidores de outras regiões para conhecer mais. Porque eu falo, eu vindo e olhando, você não precisa de nenhuma fala, de nem número, você consegue enxergar esse potencial que tem aqui em Paragominas. Alan, fazendo uma mensagem final para quem está nos assistindo, e já te agradecendo da tua participação. Foi de muito valor toda a tua caminhada, falar do norte do Brasil, que eu sou entusiasta do agronegócio, sou entusiasta do mercado em si, das oportunidades, e eu vejo muita oportunidade aqui. O nosso podcast é Direito e Negócios. Nós falamos muito de negócios, mas aqui o advogado, o operador de direito que está nos assistindo, ele vai entre as linhas ele vai entender das oportunidades que nós temos aqui do mercado. Mas queria pedir para você deixar uma mensagem final para o empreendedor que deseja investir na região ou conhecer a região, para quem também deseja construir carreira aqui, porque eu vejo que tem muita oportunidade em várias áreas aqui, e aproveitar para finalizar, para você dizer para nós sobre as datas da Show Agro que você comentou e algum outro momento importante ou alguma outra feira que seja interessante das pessoas virem conhecer Paragominas e enxergar aquilo que você nos relatou e que eu enxerguei. Thiago, nós temos 2 grandes eventos, são oportunidades, né, de investidores, empresários, quem quiser conhecer a cidade. Nós temos a Show Agro, que acontece em meados de maio, final de maio, tá?
por aí, talvez até os primeiros dias de junho, né? Esse é o calendário. E o que está acontecendo nesse momento, né, nessa semana, é a Feira Agropecuária, né? Então, ela acontece no mês de agosto, tá? Sempre aí entre o final o início da segunda quinzena, esse é o calendário dela, né? E que é atrativo de, de visitações, de fechar negócios, de conhecer e entender um pouco mais. Então, esses dois eventos são importantes. Nós possuímos uma infraestrutura de aeroporto, né? Com voo de companhias, de uma companhia aérea, né? Que faz a linha todos os dias, né? Nós temos voo vindo com exceção dos sábados, então isso é uma oportunidade também de acesso a Paragominas, descer em Belém também vim pela rodovia, né? Estamos a 300 quilômetros, então é uma viagem até diferente, porque você vai conhecendo e entendendo as particularidades de cada região, né? Como é que o município, o estado é. E como recado, quero fazer duas abordagens de recado. Quero para os empresários, né? E para o público jovem, o início de carreira, o que é. Mas falando para os empresários, nós temos financiamento subsidiado, nós temos áreas subsidiadas, nós temos benefício fiscal, nós temos mercado, né, consumidor, nós temos todo um ambiente, né, propício para desenvolvimento de empresas e indústrias, né? Eu, como sendo economista, é o ambiente perfeito para desenvolvimento, né, implantação de vários tipos de negócios, indo de escritório de advocacia, indo de consultórios, né, especialidades que aqui da medicina que talvez não tenha, aqui será muito bem-vindo, né? O médico que tem alguma especialidade, quer sair dos grandes centros e quer uma carreira mais tranquila, é possível, tá? O mercado tá aberto. Na área de engenharia, tá? Engenharia tradicional, engenharia de softwares, também nós temos oportunidade. Enfim, e indústrias, silos, né? A capacidade de armazenagem da região está muito abaixo do nível mínimo, né, exigido ou recomendável para que se tenha numa região. Tem um gargalo. É um gargalo, tá? E investidores na construção civil, porque todos esses projetos que eu te falei, projetos também vão acontecer, projetos de investimento no saneamento básico, né, esgotamento. Hoje nós estamos atingindo aí 98% de água no município e vamos partir agora para o esgotamento sanitário, né? Então, sabe que são valores e projetos, né, de médio prazo de implantação que requer, sim, né, empresas sólidas para estarem executando. Então, temos todo um ambiente favorável. E para o jovem, não dizer não para as oportunidades, né? Arriscar. Durante a minha trajetória, tem um ponto-chave que é nos primeiros dias de faculdade, tá? Em que eu retornei para casa e eu não queria mais o curso de economia. Eu falei, mãe, eu não quero mais. Estava, acho que na segunda, terceira semana. Ela, por que, meu filho? Não, porque eu só estou estudando história, sociologia, evolução do pensamento. Eu quero fazer cálculo, quero... Aí ela, meu filho... Quero fazer projetos. Se você parar agora, a universidade só vai ter vestibular no próximo ano, né? E o curso de economia, ele é um curso de muita maturidade, né? Então eu entrei muito imaturo no curso, né? Sim. E certas
certas teorias ou livros ou artigos que eu lia só estão fazendo sentido hoje para mim, somente no serviço público, entendeu? Estudos antropológicos, então eu não entendia, né? E eu queria desistir do curso. E a minha mãe naquele momento ela disse: não desista, conclua pelo menos um semestre. E aí foi o que me permaneceu, né, no curso e que desencadeou estar permanecendo na carreira e estar aqui conversando com vocês, entendeu? E junto a isso, outras coisas aconteceram na minha vida. A vinda para Paragominas. Eu não disse não no primeiro momento, eu disse não, eu vou. Eu disse sim, eu vou, né? Então, quando tive o convite para sair, dar um time para Paragominas e assumir a responsabilidade de uma outra empresa, eu não pensei duas vezes, eu disse eu vou, né? E para retornar também, vou retornar para Paragominas. Isso é muito importante para uma carreira, não se constrói do dia para a noite, né? E o convite de vir a estar no serviço público, da minha contribuição, né, social, falar que Paragominas é uma capital do voluntariado. Nós temos um capital voluntariado aqui gigantesco. É uma cidade que respira, que, como eu falei, a cidade, né, te abraça. E é esse o sentimento que tem dentro das instituições, né, que trabalha o social aqui também. Nós temos instituições fantásticas, tem um projeto Juquinha que faz um trabalho fantástico aí com as crianças que têm dificuldades motoras e enfim. Então, o jovem, não tenha medo, né? Diga sim para as oportunidades e se quer uma terra, um local para investir, para galgar, iniciar uma carreira, Paragominas ainda é a terra das oportunidades. Tá certo. O convite foi feito, né? Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, tua disponibilidade, muito obrigado por compartilhar conosco toda a tua experiência na iniciativa privada, pública. Acredito que vai ter muito valor para o investidor que está nos assistindo, para o jovem com essa tua fala e com a tua própria história que você contou. Então, fico muito feliz de poder te entrevistar e justamente aqui, em Paragominas. Obrigado, agradeço. E nós vamos ficando por aqui com mais um episódio de Direito e Negócios e nos encontramos no próximo episódio. Até mais.